cheia de vida, com estes rios caudalosos e imensos, com a abundância do verde e da biodiversidade. Nesta terra cheia de vida, é ainda possível encontrar tucumanzás não plantados em plena cidade. E muitas outras espécies de plantas nativas ainda se encontram aqui e ali em nossa terra. Mas até quando? Mesmo no tempo em que eram muitas as árvores frutíferas, os índios e caboclos aprenderam sobre os modos de plantar e cultivar a terra. Tanto que até os agrônomos aprenderam com os caboclos sobre os modos de plantar e cultivar. Então você já deve ter pensado sobre a necessidade de cuidar da terra. Claro que pensou, porque escolheu cursar Ciências Agrárias. E você sabia que o curso de Ciências Agrárias vai além do cuidar da terra? A produção animal, que é a produção de gado de corte, gado de leite, a produção de peixes, a exploração florestal, que é a exploração, o plantio de floresta e a exploração de madeira, e as atividades didáticas, né? As atividades de ensino, quer seja na educação formal, aquela de sala de aula, quer seja na educação informal. Neste primeiro vídeo do curso de Ciências Agrárias, vamos dar ênfase à produção vegetal. Desde há muito tempo você percebeu que as plantas nativas vão desaparecendo com o desmatamento, com a necessidade de ampliação das cidades. Mas os homens precisam de alimentos e as ciências agrárias vêm ensinar como cuidar da terra, como plantar, como cultivar e colher. Então vamos seguir essa ordem: plantar, cultivar. Quanto ao colher, também há muito o que aprender, mas isso em outra oportunidade. Comecemos pela plantação. Para plantar, precisamos do solo. Só que não há o solo. O que existe são diferentes solos. Para conhecê-los, o aluno precisa dos resultados de uma análise feita em laboratório. Na análise química de solos, é que nós medimos o grau de fertilidade de um solo. E aqui nós vamos fazer apenas algumas demonstrações para você ter uma noção de como é realizado essas análises aqui no nosso laboratório. No final dessas demonstrações, vocês vão perceber a importância do conhecimento da química no desenvolvimento do curso de licenciatura em Ciências Agrárias. E nós temos um exemplo, né, de uma amostragem já seca. Depois nós vamos destolar, passa por essa peneira de abertura de malha de 2 milímetros e depois passamos, né, para um saco plástico, e aqui é o que nós chamamos aqui no laboratório de terra fina seca ao ar. Esse método da determinação da acidez dos solos que nós utilizamos é chamado de pH-metria. Nesse processo nós utilizamos um aparelho chamado de pH-metro, que é um método, é uma medida eletroquímica da concentração efetiva de íons de hidrogênio que se encontra numa solução de solo. Esse processo que nós utilizamos aqui no laboratório de solos é para fazer as determinações de alumínio, cálcio mais magnésio, cálcio e acidez total. Então essa determinação também tem 2 etapas, que a primeira é a extração e a segunda a quantificação através da titulação. Para você ter uma ideia da importância do solo, vamos mostrar uma pesquisa de mestrado sobre o assunto. Bem, eu trabalho com adubação fosfatada para a produção de mudas de mogno e cedro, né? Para as espécies florestais, alguns trabalhos têm buscado respostas na sua utilização racional. Isso tem permitido que o manejo do solo, tanto na produção de mudas como na adequação das plantas ao campo, seja de modo satisfatório. Porém, esses trabalhos são insuficientes, pois para a grande maioria das espécies florestais ainda não se consegue chegar a resultados concretos no que diz respeito
a calagem e adubação. Bem, diante deste contexto, o objetivo geral deste trabalho é avaliar o efeito da adubação fosfatada no desenvolvimento de mudas de mogno e cedro e tem como objetivos específicos avaliar o efeito da combinação da calagem e da adubação fosfatada e também comparar fontes de fósforo e avaliar a necessidade da calagem e da adubação. Aqui podemos observar que temos um vaso com substrato que contém calagem e, no caso, F4, que é o iorim. E no outro nós temos sem calagem com F1, que é o superfosfato simples. Podemos observar visualmente que o que tem calagem se sobrepõe sobre o outro. Ele tem um maior desenvolvimento, um maior crescimento. Sou um aluno do interior, sou de Humaitá, né? E vejo que tem poucas pesquisas nessa parte de espécies florestais, são insuficientes ainda e precisamos de recursos, né, de alocar recursos para tais pesquisas, que tem muitas espécies em extinção que precisam de um aprimoramento, de uma avaliação para retorno ao campo. Conhecendo o solo, é possível saber como plantar bem e ajudar sua plantação a crescer. Na Fazenda Experimental da UFAM, vamos conhecer exemplos do cultivo de vegetais. Estamos aqui de volta para mostrar a vocês agora um setor do conhecimento de ciências agrárias, que é o setor de silvicultura. Silvicultura é o cultivo de espécies florestais. Bem, no estado do Amazonas nós temos muitas espécies florestais, quase todas elas são de origem da natureza. Muito pouco se cultiva de espécies florestais. Quando eu digo cultivo, muito pouco o homem planta. E nós achamos que o plantio de espécies florestais tem um enorme mercado, um mercado extremamente promissor para o futuro. Uma das grandes dificuldades que se tem de plantar a floresta é que são cultivos relativamente longos para se tirar o produto, ou seja, na natureza, a espécies como essa, o mogno, né, ele demora cerca de 30, 40 anos para produzir uma árvore a ponto de ser abatida. Mas nós, da área de ciências agrárias, né, temos como objetivo diminuir esse tempo entre o plantio e a colheita, né, do mogno. Então, uma das técnicas que nós estamos utilizando para isso é a adubação das plantas. Aqui nós temos plantas com 4 anos de idade. Isso aqui, essa primeira que vocês estão vendo, simula a árvore criada na natureza, ou seja, aquele nutriente que apenas o solo forneceu. Num segundo momento, nós temos uma outra planta da mesma idade, aonde nós corrigimos a acidez do solo. Quando a gente compara as duas, você pode ver que aonde corrigimos a acidez do solo, a planta está quase que o dobro do tamanho. E mais ao fundo ali, nós temos uma outra planta, também da mesma idade, aonde nós corrigimos a acidez e fizemos a correção da fertilidade do solo. Então, nós podemos ver que aonde corrigimos a acidez e a fertilidade do solo, uma planta com 4 anos está bem maior e nós acreditamos que com isso aí a gente consiga produzir madeira a um custo um pouquinho maior do que a natureza, mas que tenha grandes retornos econômicos. Só para lembrar, 1 metro cúbico do mogno no mercado internacional custa $7.000. E no momento, no mercado internacional tem pouca oferta de mogno. A gente acredita que não só o mogno,
mas como outras espécies florestais do Amazonas, poderão trazer grandes retornos econômicos, e isso constitui uma grande fonte para a exploração aqui no nosso estado. Aqui nós temos uma parte do bananel onde nós utilizamos para pesquisa de variedade de bananeira resistente à cigatoca negra, que é a doença mais destrutiva da bananeira, né? E essas cultivares, nós temos 4 cultivares aqui resistentes a essa doença bastante problemática da cultura da bananeira. Entre elas nós temos a cultivar caipira, a Fia 18, a Tapimeu e a Prata Zulu, todas tidas como resistentes. E de fato, elas conseguiram provar que realmente são muito resistentes a essa doença que causa a seca das folhas da bananeira e prejudica muito a produção, né? Aqui chegamos a tirar cacho de banana aqui enormes, de mais de 30 quilos de peso realmente, né? Quando era tudo bem adubado, tudo organizado certinho. Então nós já terminamos nosso experimento, né? Realmente tivemos um rendimento ótimo em termos de produtividade de banana, né? Cachos enormes. Estamos compilando esses dados, né? Características dos frutos, características da planta, altura, etc. Né? Todos os dados, enfim, que a gente podia coletar, já coletamos, né? E agora, como se pode observar, né? O bananal já está mais para frente comercial, né? Porque o diretor da fazenda está utilizando não mais uma quantidade de pesquisa, mas a fim de aproveitar o resíduo, né? Que o bananal está instalado, aí ainda está produzindo, apesar de não estar mais sendo cuidado, né? Como deveria ser, com toda a técnica, não está sendo mais adubado, não está sendo mais desbastado, desfolhado, mas mesmo assim pode observar que ainda está produzindo cachos relativamente grandes. Então isso é uma prova de que realmente essas cultivares são bem adaptadas para cá e uma vez bem organizada, bem adubado, bem cuidado, direito com toda a técnica, conforme manda, né? Pode-se ter produções enormes, muito boas e compensando para o produtor. O seu bom desempenho como aluno é importante para a obtenção de benefícios para o meio ambiente e de lucros econômicos para o estado do Amazonas. E também, o que é importante, sua realização pessoal. Por isso, cultive hoje o fascínio pelo saber para colher bons frutos amanhã.